Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso, onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Ulisses Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Amores, mais um episódio aqui deste podcast, depois daquela emoção tamanha que foi o podcast, quer dizer, o episódio do podcast passado. Gente, sério, eu entrei em camadas ali que eu não esperava acessar, tá? Não esperava de jeito nenhum, mas foi muito especial ter feito e falado aquilo. Fico muito feliz com os retornos de vocês, os comentários de vocês, são pessoas incríveis e parte do meu sonho é realizado por ter vocês na minha vida, né? Então, muito obrigada por tudo isso. Hoje eu queria falar com vocês sobre academia, de novo. Nossa, eu tô ficando um pouco monotemática, né? Mas não é bem academia. Primeiro eu queria comentar que essa semana agora teve um dia que eu não fui pra academia. E eu não fui pra academia porque eu estava passando mal. Né, foi um dia que eu acordei assim, bem ruizinha. Achei que poderia melhorar, mas não melhorei. Continuei mal, eu fiquei tonta, né? E pode ter sido por desidratação, ou pode ter sido porque eu tô precisando beber mais água, tá? Eu admito. Por isso que também tem o comandinho lá na live para vocês resgatarem a hidratação, porque realmente eu estou bebendo pouca água. Preciso beber mais água. Tô gastando muita energia, muito suor e não tô bebendo água o suficiente. Além de estar fazendo mais xixi também. Não tô bebendo água o suficiente, isso não é legal pra mim, né? Isso não é saudável. Pode ter sido isso, né? Pode ter sido por conta de desidratação, mas também pode ter sido por conta do medicamento que eu tô tomando, né? Eu tô tomando um medicamento que a médica orientou e uma das reações que ele pode causar é tontura. Eu não tive tontura em nenhum momento dos últimos meses, né? Dos últimos quase 13 meses que eu tô tomando, mas... Ou eu tenho 3 meses, sei lá. Acho que... Não, tem 3 meses não, vai fazer 3 meses. Mas pode acontecer, né? É uma reação comum, então faz parte. E aí, eu entendi novamente uma coisa que eu já sabia, que é, eu não tenho disciplina o suficiente para faltar à academia. Por mais que eu tivesse faltado porque eu passei mal, sabe? Eu me sinto meio esquisita para voltar. Então eu voltei no dia seguinte, né? Eu tava me sentindo melhor, voltei pra academia no dia seguinte, mas realmente eu não tenho disciplina. E é por isso que é muito importante a gente conhecer quem a gente é, como funciona a gente. Eu já falei com vocês, né, em relação a isso da academia, que, tipo, a gente não precisa fazer exercício 6 vezes na semana, né? Mas eu preciso. E eu não preciso porque o meu corpo vai precisar muito disso e eu quero ser uma atleta de alto rendimento. Não, é porque eu não tenho disciplina mesmo. Se eu odeio me exercitar, é claro que vai ser muito difícil para mim conseguir faltar um dia de academia durante a semana, não domingo, porque domingo já é um dia habitual em que eu não vou para academia. E também é um dia que eu tiro pro meu corpo descansar, né? Para os meus músculos descansarem mais. Então eu não faço academia aos domingos, mas numa quarta-feira, numa quarta-feira é complicado. Principalmente porque isso foi numa quarta-feira, dia em que eu não tenho live. Então eu já tava assim, ai. Mas foi até bom que não tivesse live esse dia, porque senão eu ia cancelar a live. Eu tava realmente tonta. E a outra coisa que eu queria falar sobre academia não é bem sobre academia. É sobre a nossa querida, grande. Como é o nome dela? Lara. Você não lembra quem é Lara? Lara é a minha gym crush. Aquela querida que foi pra academia no dia que eu voltei pra academia, eu a vi na academia e eu fiz, uau, que bonita. E aí ela virou a minha gym crush e a gente brinca, né, na nossa comunidade olorosa, que a gente tem um futuro romance aí pra nascer. Na verdade, eu não quero falar exatamente sobre Lara. Eu quero falar sobre o quanto a gente pode se empenhar em algo quando a gente tem um pouquinho mais de interesse. Como assim? Primeiramente, a fanfic criada não era sobre Lara, era sobre Beto. Beto foi o nome que a minha querida
A Letriz, que também é autora, ela deu a ele porque ela disse que precisava muito de um nome. Ela disse que não conseguia trabalhar apenas com a possibilidade de, o cara lá da academia, o boyzinho da academia. Não, ela tinha que dar o nome a ele. E ela deu o nome a ele de Beto. Beto foi um cara que eu encontrei alguns dias na academia, que falou bastante sobre ele, porque ele era muito falador, muito conversador. E Beto não dava muita chance de haver uma comunicação da minha parte. E eu digo isso porque, gente, teve alguns pouquíssimos momentos que eu puxei assunto, tipo assim, não foi sempre, claro, mas ele começava a falar comigo, eu falava com ele, mas eu percebia que não tinha muito uma extensão do que eu estava falando. E aí teve um dia específico que eu puxei assunto com ele por um período maior. E nossa, ele falou muito de si mesmo. Então eu descobri que ele não mora aqui no bairro, ele trabalha aqui no bairro, mas ele mora em outro lugar. Eu descobri o quanto ele malha, tipo, a quantidade de anos que ele malha. Eu descobri quantos anos ele tem. Eu descobri que ele tem uma filha. Eu descobri todas essas coisas não tanto porque eu perguntei a ele, por mais que eu tivesse puxado uma mínima conversa. Essas coisas me foram trazidas porque ele queria me dar informações sobre ele, informações até demais que eu não perguntei. Achei interessante, é claro, porque isso alimenta a nossa fanfic na comunidade, né? É sempre bom tudo isso. Mas descobri todas essas coisas sobre ele, né? Sem perguntar. Descobri também que time ele torce, mas é porque ele tava com a camisa do time. E me chamou a atenção porque é o mesmo time que o meu pai torce. Só que Beto sumiu, como eu já falei aqui em outro episódio. Beto desapareceu e Lara apareceu. Lara que foi batizada pela querida Lô. Eu pensei em Pequena Lô. Lara foi batizada por Lô, seguindo o legado de Aletriz de batizar as pessoas pra gente saber o nome. E o nome Lara foi dado também porque a gente tava brincando, meio tentando assim, vou dar talvez uma característica dela pra vocês saberem e tal. E aí a gente falou de Lara Croft. E nisso ficou Lara, né? Batizada aí como Lara. Lara é uma pessoa que eu não tenho contato na academia, diferente de Beto, que eu tive trocas de palavras, algumas trocas de informações. Eu tive cumprimentos com Beto, né, e brincadeirinhas. Eu ia brincar brincadeiras bobas e gostosas, mas não teve brincadeirinhas bobas e gostosas. Foram só, tipo, brincadeirinhas de tipo. Você tá descansando demais. Eu tava dançando uma vez ali. Se você não estivesse dançando, acho que você tá dançando demais para fingir que tá descansando. Um negócio assim. Então, tiveram algumas brincadeirinhas, algumas pequenas interações, que hora é essa que tá chegando? E o cumprimentar de mão. Com Lara não teve nada disso. Com Lara foram pequenas trocas de olhares através do espelho, mas assim, muito poucas, porque na verdade era eu mais olhando para ela, parecendo um espírito obsessor em outros lugares e tal. Então, foi eu olhando aquela mulher bonita de longe e tentando não parecer Alexandre de A Viagem. E mesmo não falando tanto com Lara, não interagindo tanto com Lara, não fazendo a mínima ideia do nome dela, tal qual não sabia o nome de Beto, aconteceu algo. Mas calma, respira fundo aí, você que tem um coração fanficador muito forte, achando que coisas incríveis aconteceram. Não, não foi tudo isso, gente. Mas eu queria dizer que eu sei o nome de Lara. Eu cheguei a comentar isso em live, mas eu comentei de uma forma muito rapidinha, muito pontual. Eu sei o nome de Lara. Eu sei o Instagram de Lara. E eu posso dizer pra vocês que eu senti o cheiro sáfico certo. Porque o cheiro sáfico naquela mulher realmente é uma coisa forte. E eu sinto que é um cheiro sáfico multi, sabe? Porque algumas coisinhas são bem pontuaisinhas assim, então eu senti um cheiro sáfico multi. E pra deixar claro logo, não, eu não vou mostrar o Instagram dela pra vocês, porque existe uma coisa chamada limites, tá? Mas eu queria dizer que eu encontrei um Instagram dela sem nem saber o nome dela. E aí voltamos ao ponto inicial desse episódio, ou quase inicial, um que eu falei quando eu comecei a falar sobre esse assunto,
que é o quanto algumas coisas nos interessam ao ponto da gente ir atrás e se interessar de fato por querer encontrar coisas. Mesmo que eu não tenha intenções maiores com ela, porque eu já falei pra vocês que eu não tenho esse interesse mesmo. Eu adoro a brincadeira, eu adoro a gente falar sobre isso, inventar historinhas, mas eu não tenho de fato esse interesse genuíno por ela. Ainda assim, eu fui atrás de conhecer um cadinho mais dela. Eu sei que vocês podem estar pensando, Lice, como assim você não tem interesse e você foi atrás do Instagram da querida? Amores, eu tenho problemas muito grandes nesse momento para poder pensar em qualquer coisa que seja um envolvimento com alguém, nem que seja o mais casual possível. Além de que tem aquela coisa de não se envolva com alguém que seja da mesma academia que você. Lembra que eu falei sobre isso? Eu só queria saber um pouquinho mais. Eu só queria alimentar a fanfic. Além de que eu queria mostrar ela pra uma amizade minha. E, inclusive, foi essa amizade minha que deu uma boa stalkeada nela, assim, pra ver as coisas. E descobrir um pouquinho mais sobre ela. E, inclusive, foi assim também que eu descobri que é muito provável que ela tenha uma condição financeira boa. E isso aí já é um fator a mais pra me impedir de ter qualquer coisa com ela. Ou desejar ter qualquer coisa com ela. E foi muito engraçado quando eu encontrei o perfil dela, porque eu pensei cara, realmente eu queria muito encontrar esse perfil. Eu queria muito ver mais um pouquinho dela que não fosse no contexto da academia, para eu saber um pouquinho mais sobre ela e rir um pouco da situação de, cara, eu encontrei o perfil dela, eu sou muito FBI. E ao mesmo tempo que eu pensei assim, nossa, ela tem um nome engraçado, parece o meu. Não literalmente, parece o meu, tá? Mas tem a mesma lembrança de nome peculiar que o meu tem. Ela tem um nome peculiar. Talvez ela nem ache que seja peculiar, mas eu achei porque eu achei parecer com o meu, e o meu é um pouco peculiar, né? E aí, além disso, eu pensei muito na situação de Beto. Gente, Beto, que apelidado Beto, né, que o nome dele não é Beto, assim como o nome de Lara não é Lara, Beto foi um cara que eu tive várias interações na academia. E nem por um segundo eu pensei em olhar. Meu Deus. Não sei se o microfone pegou, mas teve uma buzinaria aqui agora. Nem por um momento, nem por um segundo, eu pensei na possibilidade de ir procurar o Instagram dele em qualquer lugar que fosse. Sabe? A Letícia falou assim: tá, mas qual é o nome dele? Eu fiz, eu não sei. Eu não sei, não quero saber. Não tenho interesse. Eu acho engraçada essa coisa de não saber o nome. Eu acho divertida essa coisa de não saber o nome, né? E não que eu não ache legal a gente chamar Lara de Lara. Acho. Só que aí, eu não sei. Eu acho que é a questão do interesse mesmo. Do interesse de saber um pouco mais sobre quem é a pessoa. E aí, voltando, né? Para não perder de raciocínio. Beto foi um cara que eu tive interações. Eu conversei com ele algumas vezes, coisas diferentes e tal, mas eu realmente não fiquei interessada em saber o nome dele, porque assim, a Letriz perguntou do nome para a gente poder pesquisar, no caso eu poder pesquisar, o perfil dele no Instagram da academia. E eu fiz, eu não vou saber nunca, porque eu não sei o nome dele. E ainda assim, gente, eu não me interessei nem por um segundo de ir procurar no meio daquela galera. Eu fiz, ainda fiz assim, gente, tem um monte de gente que a academia segue, que segue a academia. Eu vou lá procurar nada. Vamos usar nossa imaginação mesmo, nossa imaginação, e é isso. Também pra quê, né? Ai, pra quê? Blá, 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 pra quê? Corta pra eu, em julho, né? A gente ainda tá em julho. Esse episódio sair vai estar em julho? Acho que vai. Em julho, depois de ver a querida, né, na academia, ficar me perguntando, meu Deus, essa mulher tem cheiro sáfico. Será que ela é sáfica mesmo? Eu queria saber um pouquinho mais dela. Eu queria saber se ela realmente tem cheiro sáfico.
Poxa, mas e se eu encontrasse o Instagram dela, mas eu não sei o nome dela? Eu tentei escutar o nome dela com as pessoas falando, mas ainda assim não deu pra escutar. Poxa, mas qual é o nome dela? É difícil, né? É difícil saber. Oh, meu Deus. E aí um dia, numa tarde qualquer, eu fiz, e se eu achasse o Instagram de Lara? E aí eu fui e deixei de fazer as coisas que eu tinha que fazer pra ir procurar o Instagram de Lara. E eu achei. E eu achei muito rápido, inclusive. E aí, gente, tudo isso, toda essa volta, toda essa coisa é pra dizer que quando a gente tem interesse, a gente tenta, pelo menos um pouquinho. E não, eu não tô falando sobre quem quer dar um jeito. Não tô falando que quem quer dar um jeito, porque nem sempre as pessoas que querem conseguem dar jeito, principalmente porque existem muitas variáveis aí. Tem a variável do que é esse que eu quero, o que eu quero, quem quer o quê? Meu Deus, não tô sabendo falar. Mas assim, o que é que se quer? E qual é o jeito que seria dado para resolver algo? Sabe? No entanto, ao mesmo tempo, a gente vê que quando a pessoa tem um mínimo interesse de verdade, ela tenta um pouquinho mais, ela se esforça um pouquinho mais, né? Ela busca um pouquinho mais. E como eu disse, são variáveis aí colocadas, porque depende muito do que seja, para que seja, em relação ao que seja, né? Mas a gente também tem que pensar que algumas pessoas, elas realmente estão desinteressadas mesmo. Assim como eu estava 100%, a bateria do meu microfone acabou, eu espero que eu consiga lembrar tudo que eu estava falando. Mas eu estava 100% desinteressada em Beto. Do tipo, eu tentei alimentar uma conversa porque ele estava sendo legal comigo, ele falava comigo, ele me cumprimentava, ele era gentil comigo. E eu achava que era nada demais eu ser gentil com ele de volta. Então eu falava com ele, eu brincava com ele, tentei puxar um pouco de assunto, né? A fanfic alimentar ainda falou assim: ah, eu fiz, gente, ele tem uma filha. Aí teve gente que falou, tipo, ai, foge. E já teve outras pessoas que disseram, tipo, não, é bom porque ele não vai te cobrar uma filha, porque ele já tem uma filha. Achei isso muito engraçado. Só que aí a gente tem o. Por mais que eu brincasse com ele, falasse com ele, fosse gentil com ele, eu não tinha um interesse de nenhum ponto a mais se ele tivesse interesse por mim. Apesar que eu pensei seriamente que ele não tinha nenhum interesse por mim. É só nossa querida brincadeira mesmo de fanfic, né? Eu não pensei em nenhum tipo de interesse por mim. Principalmente, gente, porque eu entro num lugar muito negativo em relação a isso, né? Eu tava pensando essa semana muito em. Falaram pra mim, né? Tipo, ah, eu acho que ele mudou de horário. Eu falei, gente, será que Beto morreu? De novo, voltou, o Beto morreu. E aí falaram pra mim assim: não, eu não acho que ele morreu, não. Acho que ele só mudou de horário. Porque ele viu que não tinha chance com você. E ele foi flertar com outras pessoas em outro horário. Só que a minha cabeça, ela não vai pra esse lugar. A minha cabeça vai muito pra um lugar de eu não sou uma pessoa interessante ao ponto de alguém querer ficar flertando comigo. Então a pessoa, às vezes, tipo, na minha cabeça era muito mais fácil pensar que na verdade ele mudou de horário pra me evitar, porque ele não tinha interesse e talvez achou que eu tivesse interesse e aí queria que eu não ficasse tendo isso alimentado dentro de mim. Sendo que não, mas é muito mais fácil pra mim me colocar num lugar inferior, sabe? Num lugar de não ser digna de interesse, não ser digna de afeto dessa forma, de as pessoas realmente, genuinamente quererem alguma coisa desse tipo comigo, de alimentar algo desse tipo e achar que é tudo brisa minha e cortar logo, sabe? Na minha cabeça é mais assim. E eu sei que isso é mentira, tá, gente? Eu sei que por mais que eu ache que eu não seja 100% digna, ou tipo, que alguém realmente vai ter interesse genuíno em mim, eu sei que isso é, na verdade, só a minha baixa autoestima em relação a isso. Eu me acho muito bonita, mas não bonita ao ponto de alguém sentir interesse genuíno em mim dessa forma, de se atrair por mim, sabe? São coisas estranhas, é a forma como minha cabeça funciona. Eu simplesmente acho isso. Eu simplesmente acho que
as pessoas não se interessariam dessa maneira por mim, né? E eu não tô falando isso querendo que vocês me elogiem ou coisa do tipo, não. É só realmente como a minha cabeça funciona. É tipo assim, nossa, mas você é bonita. E tipo, eu sei que eu sou bonita. Eu me acho bonita, gente. Modéstia à parte. Eu me acho muito bonita. Apesar dos meus problemas de imagem recente, na verdade isso aí foi uma outra situação. Eu me acho bonita. Gostosa nem tanto, mas eu me acho muito bonita. Só que eu tenho o bloqueio de eu me acho bonita, mas não bonita ao ponto de alguém sentir interesse de atração por mim, sabe? Então, eu acho que também por isso que às vezes eu fico meio deslumbrada quando eu vejo que alguém tá cogitando ter algo assim por mim. Porque eu fico, nossa, isso aconteceu, tal, eu consegui isso. E aí eu acabava me enfiando, acabava me enfiando em situações meio esquisitas, enfim. Mas, nossa, entrei em lugares assim que não era. Era pra dizer, dentro das nossas limitações, quando a gente quer alguma coisa mesmo, em relação a certas coisas da vida, quando a gente tem interesses de fato, a gente tenta pelo menos um pouquinho. Dentro das nossas limitações, a gente tenta. Porque eu queria saber sobre Lara. E eu tentei saber mais sobre Lara. E eu consegui saber mais sobre Lara. Eu sei que ela fez uma faculdade. Eu sei que ela está em outra faculdade. Inclusive, uma coisa muito interessante. Tem uma pessoa que eu conheci na faculdade, inclusive, que segue ela. E aí eu não sei se essa pessoa segue ela porque se conheceram na faculdade e aí se afastaram, ou se essa pessoa seguiu ela por inspiração, porque uma coisa que eu vou contar pra vocês aqui em relação a Lara é que ela não postava sobre a vida dela fitness, apesar de que tinha um postzinho ou outro sobre isso. A gente até brincou em live, né? Tipo, será que ela é criadora fitness? Então, eu descobri que não. No entanto, ela não era. Eu acho que ela vai se tornar, porque ela deu uma pequena modificada no perfil dela. Então, talvez ela se torne. E ela agora está fazendo uma outra graduação. Uma graduação numa faculdade que é paga e que eu sei que é cara. Por isso que eu falei em relação ao financeiro dela. Pode ser que ela esteja fazendo pelo FIES? Pode. Pode ser que ela esteja fazendo pelo ProUni? Pode também. Só que eu sinto que não é. Eu sinto muito do fundo do meu coração que não é. E que ela realmente paga as mensalidades certinha, com o dinheirinho dela, sabe? Eu sinto muito isso. Eu sinto que é isso. E eu acho que talvez seja mesmo. E aí fica aquela coisa de realmente saber que talvez ela tenha dinheiro mesmo, tá? Eu queria saber mais sobre Lara e eu não peguei os empecilhos que eu coloquei pra saber mais sobre Beto e coloquei diante de mim em relação a ela. Então, eu botei todas as desculpas do mundo pra não saber nada dele, pra não ir atrás, pra não descobrir nada, pra não procurar, pra não, sabe? Ele foi nada, foi tipo, mas tem isso aqui, não sei o que, mas que difícil, não sei o que, tipo, um monte de empecilho, um monte de dificuldade. Ela foi, mas se eu der uma olhada aqui, e eu encontrei. E é isso, gente, agora alimentem aí ainda mais a fanfic da cabeça de vocês de como é que isso funciona. Será que daria certo essa relação? Mesmo sabendo que ela tem dinheiro? Será que eu deveria curtir uma foto dela sem querer e fazer ups e aí tirar e ela ir ao meu perfil? Mas se ela for ao meu perfil e me ver, eu sinto que as coisas não vão rolar direito. Principalmente porque eu tenho aquela questão que eu acabei de falar a vocês de eu não sei se as pessoas se sentiriam realmente atraídas por mim. Além de que eu não sei se eu lidaria muito bem com isso, né? Ia ficar, meu Deus. Além de que também eu tenho problemas muito maiores para lidar agora, para pensar em um relacionamento com alguém, nem que seja o mais casual possível. Não, eu preciso de tratamento. Fica aí na critério de vocês o que vocês entendem em relação a isso. Só internalizem que quando a gente quer de fato alguma coisa, a gente sempre dá um jeitinho. Observe por você, assim como eu observei por mim. Eu não tinha parado pra pensar sobre isso, até parar pra pensar que, caraca, Beta, eu caguei total, mas a outra eu fui lá atrás das coisas. Reflita sobre isso. Como é que você lida com isso? Como é que você
faz alguma coisa diante de alguma questão que está diante de você. As coisas que você deixa pra lá, as coisas que você fala tipo, ai, né, não tenta mais. Será que você realmente queria aquilo? Não tô falando sobre impedimentos que a gente tem por conta da vida, né, porque eu falei, é dentro das nossas limitações. Uma coisa é a gente perceber que a gente não conseguiu fazer algo porque algo além nos impediu. Mas outras coisas, às vezes as mais simples, a gente não faz porque a gente realmente não quer. E a gente tá só em negação querendo dizer que não deu certo por tal coisa. Na verdade, a gente que não queria mesmo. E outras, quando a gente quer, a gente acaba fazendo sim. E indo a mais sim. Tipo, eu encontrando o Instagram de Lara e não fazendo a mínima ideia de qual é o nome de Beto. Sendo que eu conheço alguém que poderia me dizer o nome dele facilmente. Apesar que ele disse. Ele veio me dizer o nome dele, de Beto, mas ele nem lembrava. Só que se eu insistisse um pouquinho mais, esse carinha, que é o carinha da faculdade, que é o carinha da academia, que é muito conversador, se eu insistisse um pouquinho mais, ele ia falar com alguém pra descobrir o nome do cara. Só que, por mim, tudo faz. Mas a minha Jean Crush. Reflitam aí sobre tudo isso. E agora, vamos de eu me meter na vida de vocês? Com licença para opinar. Hoje nós temos um feedback de um conselho recente dado, e eu sei que foi recente porque chegou um Oi Tia Alice de volta. E naquele conselho começava com Oi Tia Alice, né? Vamos lá. Oi Tia Alice. Vou dar um primeiro feedback, porque eu acho que acabei atropelando as informações no meu relato. Vou tentar ser mais claro. Inclusive, deixa eu só falar isso com vocês. Quando vocês forem falar sobre as coisas, tentem dar o máximo de detalhes possível, deixar as informações o mais claras possível, sabe? Porque senão eu vou acabar dando o conselho errado baseado no que vocês me mandaram. Então, deixe as coisas o mais claras que vocês puderem para que eu possa entender a situação e aconselhá-los da melhor forma, tá bom? Vamos lá. Nesse caso mesmo, foi algumas coisas que eu fiquei um pouco confusas, né? Informações confusas que, tipo, parecia que talvez tinha alguma coisa a ver com a outra, mas ao mesmo tempo parecia que não era, e aí acabei não falando exatamente tudo, né? Ela começou o processo de emagrecimento um período. É aquele caso da tia. Da tia que trabalha com a mãe, lembram? A tia que trabalha com a mãe da pessoa, e essa tia tava sendo corna do marido. Tava levando o corno do marido, e que começou um processo de emagrecimento, e aí eu fiquei na dúvida, o processo de emagrecimento foi por causa dele, ou porque ela quis, uma coisa assim, né? Aqui, vamos lá. Ela, a tia, né, começou um processo de emagrecimento, um período pós-gestação, e da pior forma, ao meu ver, com a canetinha emagrecedora duvidosa por incentivo de uma amiga que tá fazendo a mesma merda. E parece que sim, é pra ele ver o que tá perdendo. Meu Deus. Vou recomendar um livro pra ela, de Tia Xanda. Pare de se odiar. Gente, primeiro que essas canetas, né, chamadas canetas emagrecedoras, elas não são simplesmente canetas. Esse apelido dado, ele foi feito assim para poder popularizar, só que, gente, isso são fármacos, né? É remédio, remédio feito para pessoas que têm problemas de saúde e precisam muito dele. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com SOMP, ou seja, a minha propensão a desenvolver obesidade é enorme, e é por isso também que eu comecei a me exercitar, galera. E aí, se eu, por exemplo, entro num quadro de obesidade, a chance de eu conseguir emagrecer, ela é, tipo, muito pouca. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica que impede que isso aconteça de forma mais natural. Então, precisa de um fármaco para ajudar, certo? Então, assim, não tomem essas coisas se vocês não têm necessidade. E eu acho muito engraçado que eu sou uma pessoa que talvez tenha necessidade. Eu fujo disso o tempo todo. Eu sou a pessoa que está se exercitando para poder não precisar tomar essas coisas. E essa galera que não precisa quer tomar. O relato era assim sobre o tio, e é uma relação meio complicada mesmo, por mais que ele já tenha brigado várias vezes. Eles não moram. Peraí. Já tenham brigado várias vezes. Eles não se largam. Ela passou a morar mais perto da gente justamente para ter o suporte da minha mãe, que é prima e babá do filho de 1 ano e meio da irmã dela também.
Sobre trabalharem juntas. Esse negócio de relacionamento ioiô já é ruim quando se é adolescente. Pior ainda quando se é adulto e tem filho, né? Sobre trabalharem juntas, realmente pode complicar para a situação do emprego, porque eu disse, querido, quem paga é a minha mãe. Mas ela já quer colocar ele na escolinha. E o desquerido quer levar ele e o mais velho embora em breve. Entendi. Tem que ponderar isso aí, porque senão vai dar uma merda gigantesca, que é a sua mãe perdendo dinheiro. Apesar que se ele levar a criança embora também, já vai ser um outro problema, né? Sobre o seu conselho, comentei com a minha mãe como quem não quer nada e quem tá fazendo aparentemente, e ela tá fazendo aparentemente o trabalho 6x1 da tia, não tá deixando ela prestar atenção nos sinais, mas acho que vamos acabar não nos metendo porque não temos como provar até então. Mas caso tenha alguma atualização, eu te mando, Diva. Obrigada pelo suporte e perdão pelo texto anterior. Estava na correria e me atropelei um pouco. Tudo bem. Ó, é complicado, né? E porra, a pessoa tá trabalhando. A pessoa tá no trabalho 3x1, 3x1, 6x1. É complicado, gente. Complicado. Tudo bem aí a questão do. Você tá arranhando o quê, Rupi? Tudo bem a questão do texto atropelado, tudo certo. Mas sempre tente me mandar o mais claro possível pra eu conseguir ajudar vocês da melhor forma, tá? Gente. Camadas, né? Pô, essa coisa do relacionamento ser ioiô, como eu comentei, né? Não é bom nem pra adolescente. Mas na adolescência a gente pondera um pouquinho mais, a gente repensa um pouquinho mais. Por quê? Porque são adolescentes. Adolescentes não têm maturidade ainda o suficiente para entender como funciona a melhor dinâmica de relacionamento dessa maneira. Adolescentes estão aprendendo a ter relacionamentos, né? Agora, pessoas adultas vivendo essa dinâmica, brigando, envolvendo os filhos, e ele quer ir embora e levar os filhos. Olha essa coisa dele querer ir embora e levar os filhos, ela pode recorrer, né, se ele fizer isso. Porque ele não pode ir embora e levar os filhos, mesmo que sejam filhos dele. Porque se ela não concordou, não pode. Se ela concordar e estiver de acordo à justiça, aí sim pode. Porque foi um acordo judicial feito de como funcionam as coisas. Se ela não concorda e ele vai embora com os filhos, ou se ele nem avisa e some com os filhos, ela pode dar uma queixa dele, né, falando sobre isso, e o juiz vai interceder a favor dela. Gente, juiz sempre intercede em favor da mãe. Só não acontece isso se a mãe for do tipo bem complicada. Senão, o juiz sempre intercede a favor da mãe. Eu conheço uma pessoa que ele ficou com os filhos. Ele tem a guarda dos filhos dele. Por quê? Porque a mãe tava nem aí, tá chegando. Inclusive, falaram assim, nossa, como é que ele tá com os filhos? Como é que funcionou isso? Pra vocês verem como é a mãe das crianças, né? Porque juiz, as pessoas sempre estranham quando acontece isso de pai ficar com a criança. Porque juiz sempre intercede a favor da mãe, tá? Porque geralmente, infelizmente, pais, né, os genitores paternos, são grandes irresponsáveis, são grandes horríveis, que não cuidam das crianças direito, que não zelam pelas crianças direito, que não zelam pela saúde, pela segurança, pela educação das crianças. E isso faz com que acabe ficando tudo nas costas da mãe. É meio absurdo também pensar sobre isso em relação ao quanto mães são sempre sobrecarregadas e tudo é jogado em suas costas, sim. Só que aí é aquela coisa de as mães também precisam. As mães não, as crianças precisam ser bem cuidadas. E infelizmente quem mais cuida são as mães. Claro que eu não estou dizendo aqui que apenas mães têm que cumprir esse papel, que apenas mães vão ter a responsabilidade. Não estou dizendo aqui que existe amor maternal, fraternal, daquela forma totalmente insana que as pessoas criaram na cabeça, que existe, e não é assim. É só uma questão também de pensar na responsabilidade, porque sempre que você vê uma criança precisando de apoio, de auxílio, de ajuda, quem ajuda são as mulheres ou as pessoas que foram educadas enquanto mulheres, porque a gente sempre vai zelar muito mais pelas crianças, por aqueles adolescentes, muito mais do que homens. E geralmente a maior parte das violências que acontecem são feitas por quem? Hein? Então, assim, é complicado. Então, assim,
Então, assim, se por acaso ele realmente levar as crianças embora, né, sem o aval dela, sem ela concordar com isso, pode aí dar uma queixa e pegar as crianças de volta. Vai criar até uma guerra judicial, porque ele vai querer as crianças, tal. Mas, se eu não me engano, qualifica até enquanto sequestro, tá? Não sei se qualificaria sequestro estando no mesmo país, mas se não me engano, qualifica sequestro, porque é sequestro de incapaz, porque a criança não pode tomar uma decisão por si só. E se ela tem dois responsáveis principais, né? Ambos responsáveis têm que se responsabilizar por aquela criança e dizer o que vai acontecer ou não. Então, se por acaso ele leva a criança embora, a mesma coisa é ela. Se ela, por acaso, resolve pegar a criança e levar embora e sumir dele, não deixar ele ver, ele também pode entrar na justiça e ir atrás dessa criança. Claramente que vai ser muito difícil ele ter qualquer tipo de aval e ele consiga tomar a criança dela, mas ela tomar a criança dele vai ser muito mais fácil. Para ele tomar a criança dela, só se ele provasse que ela é tipo uma grande responsável, uma grande incapacitada de conseguir tomar conta das crianças. Certo? Mas é isso. Nossa, falei pra caramba, tem que beber água agora. Esse foi o episódio de hoje, gente. Não se esqueça de curtir esse podcast, curtir esse episódio do podcast, avaliá-lo positivamente na plataforma por onde estiver escutando, para apoiar e ajudar a sua criadora local. E outra forma que você tem de apoiar também a sua criadora é através do Apoia-se. Sim, a partir de R$ 5 você já apoia a sua criadora local através do Apoia-se, e é muito importante vocês fazerem isso, porque todos esses trabalhos gratuitos que eu trago para vocês, que são o podcast, que é a Maratona Literária Setembro Bissexual, que são os vídeos que acontecem lá no canal, tudo isso é feito a partir dos incentivos que vocês dão, e um incentivo muito bom que vocês podem me dar é através do Apoia-se, porque ele é só R$ 5, gente, a partir de R$ 5. Lá tem outros valores também? Tem, mas a partir de R$ 5 vocês já ajudam muito. E se você não puder todos os meses, assina por um mesinho só. Um mesinho só, você já apoia essa cadeira local. É muito legal, é muito bacana, é muito maneiro. Inclusive, lá no Apoia-se, eu sempre libero pra vocês algumas coisinhas assim, tipo, eu já acabei de liberar um spoiler dos desafios da Maratona Literária Setembro Bissexual 2026, tá? Então, se vocês quiserem saber quais são os desafios que vão vir na maratona, assina o Apoia-se, pelo menos por um mês. Vocês já vão descobrir quais são esses desafios, tá bom? Além de que vocês podem opinar também em coisinhas assim. Ai, nossa, eu falei demais, tô cansada. E não se esqueçam de analisar o que vocês querem de verdade e o que vocês acham que querem, mas na verdade não se moveram uma palha pra tentar. Tá bom? E não porque a vida não deixou, mas porque vocês não queriam mesmo. Hahaha. É isso, gente. Muito obrigada por terem me recebido na sua casa e até a próxima.